Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, Associação Santa Teresinha, também o Apostolado da Oração no seu trido. O santo que hoje nós celebramos, São Norberto, é da Idade Média, do século XI. Um fato interessante na sua vida, ele foi fundador de uma congregação religiosa, mas foi educado numa família católica, de uma família nobre, mas deixou-se encantar um pouquinho pelo gosto do mundo, pelos prazeres e facilidades da nobreza e do ambiente também dos palácios. E na sua juventude, não que tenha se perdido propriamente, mas se afastou da prática da religião, se afastou de um caminho de virtude. Mas num acontecimento, na providência de Deus, fez com que ele acordasse para a vida. Ele passou um grande aperto, estava um dia a cavalo, numa grande tempestade, e passou um medo muito grande, numa tempestade muito forte, com risco para a sua própria vida, e aquilo fez com que ele pensasse na eternidade, pensasse na sua vida, e a vida que ele estava levando. Se ele morresse naquele estado, provavelmente poderia perder a sua alma. E aquilo foi um instrumento de Deus para o seu caminho de volta, para o seu caminho de conversão. Ele então volta para a prática religiosa, para a frequência dos sacramentos, e depois chamado por Deus também para a vida sacerdotal, tornou-se sacerdote e foi inspirado por Deus para a fundação de uma congregação religiosa. Formou um grupo de clérigos que se uniu a ele, seguindo os seus exemplos, as suas virtudes, estabelecendo novas regras, e fez um grande bem à vida da igreja. O quanto quando nós olhamos a vida dos santos, nós aprendemos, nem todos passaram a sua vida numa inteira inocência, nem todos passaram a sua vida toda servindo a nosso Senhor, na sua fidelidade à igreja, mas em algum momento, ou seja, alguma coisa, os tocou profundamente, e se decidiram a servir a nosso Senhor, ou seja, com toda a generosidade, uma entrega total a nosso Senhor. E às vezes, nos caminhos da providência de Deus, é preciso que aconteçam algumas coisas que naquele momento pode ter sido ruim fisicamente, humanamente, o medo que passou, o risco que passou, o pavor que sentiu com tudo aquilo, mas foi o caminho da providência de Deus para tocar a sua consciência e assim ele se decidisse a servir a nosso Senhor. Por isso que nós aprendemos sempre na igreja a olhar para os acontecimentos da nossa vida com um olhar sobrenatural, com um olhar da fé. Às vezes naquele momento julgamos ruim, algo que nos traz tristeza, preocupação, desgosto, mas muitas vezes é o caminho da providência de Deus para algo melhor, para algo maior na nossa vida. Como hoje o santo que nós celebramos. Nós estamos a cada dia do trido refletindo sobre as promessas do Sagrado Coração de Jesus, e hoje as 4 últimas promessas, foram 12 as promessas do coração de Jesus, refletimos no primeiro, no segundo dia, onde o Padre Fábio também deu continuidade, e hoje as últimas 4 promessas do coração de Jesus. A promessa do coração de Jesus, aqueles que foram seus verdadeiros devotos. A 9ª promessa: abençoarei a casa em que se achar exposta e for venerada a imagem do meu coração. Nosso Senhor promete, ou seja, bênçãos especiais para a casa, para a família, onde, ou seja, a sua imagem estiver exposta respeitosamente para a veneração. O que nós tenhamos na nossa casa, um quadro ou uma imagem do coração de Jesus, o coração de Jesus que deve reinar, ou seja, na nossa vida, nas nossas famílias, no centro, no coração da nossa casa, para nós sempre nos lembrarmos, ao olharmos aquele quadro ou aquela imagem do coração de Jesus, nos lembrarmos do amor de nosso Senhor, nos lembrarmos da misericórdia do Senhor, do perdão de nosso Senhor, nos lembrarmos que nosso Senhor, Ele que deve reinar na nossa casa, a sua vontade, nos lembrarmos do coração de Jesus que se dirige a nós e diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis a paz para as vossas almas. Para nós, ao olharmos para a imagem do coração de Jesus, nós reacendemos o nosso coração à confiança, à esperança, para nós continuarmos a nossa luta, ao carregar a nossa cruz.
uma promessa do coração de Jesus aos seus devotos: abençoarei a casa em que se achar exposta e for venerada a imagem do meu coração. A 10ª promessa é voltada aos sacerdotes, devotos do coração de Jesus. Nosso Senhor diz: darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. Todos nós precisamos sempre examinar a nossa consciência, para nós nos colocarmos no caminho de nosso Senhor, e também essa promessa de nosso Senhor diretamente aos sacerdotes que forem verdadeiramente devotos do coração de Jesus. A promessa de nosso Senhor: darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. 11ª promessa, a missão de nós propagarmos a devoção. As pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes escritos para sempre no meu coração e jamais serão apagados. O quanto é importante, mesmo que a gente já tenha lido ou ouvido sobre essas promessas, a gente recordar isso. Nosso Senhor promete que aqueles que propagarem a devoção ao seu sagrado coração terão seus nomes escritos no seu coração e jamais serão apagados. O que pode mais encher o nosso coração de esperança, de confiança? Nós colocarmos o nosso nome escrito no coração de Jesus. Então, sejamos devotos do coração de Jesus. Assumamos essa missão de propagar a devoção. Um convite que nós fazemos para uma outra pessoa fazer a novena da primeira sexta-feira do mês, é propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção da primeira sexta-feira é a última promessa, é a 12ª promessa do coração de Jesus. Então, se o nosso Senhor promete isso, seja alguém da nossa casa, uma pessoa que quem quer que seja, que nós podemos convidar, vamos lá fazer a novena da primeira sexta-feira do mês. Talvez a gente incentivar, vir junto com a pessoa, de companhia, para vir poder ajudar a falar: tem confissão em tal horário, o programa da paróquia, tem os horários de missa, de comunhão. Ou seja, isso é uma maneira de nós sermos propagadores da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e nós garantirmos também, como nosso Senhor prometeu, promessa dele, que nós teremos os nossos nomes escritos dentro do seu coração, e esses nomes jamais serão apagados. Mesmo que nós já tenhamos feito muitas vezes a novena da primeira sexta-feira do mês, quem faz todo mês seguidamente, a gente nem fica contando às vezes os 9 meses, quem faz tem o hábito de fazer sempre, todo mês tem essa prática, às vezes já de muitos anos, de fazer a novena da primeira sexta-feira do mês. Se é bom para nós, é bom também para o nosso próximo. E algo que sempre foi muito marcante da nossa paróquia, ou seja, os padres todos que trabalharam muito nisso, na propagação dessa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nós gozamos o fruto do trabalho de tantos sacerdotes que passaram e se encarregaram de colocar no coração desse povo, de modo especial da paróquia, essa devoção ao coração de Jesus. Então, que nós sejamos perseverantes, constantes, fiéis, e que nós assumamos esse compromisso de transmitir também aos outros. Já falei numa outra ocasião, por exemplo, o cuidado dos pais, sobretudo os filhos enquanto ainda são crianças, estão mais sob o domínio dos pais. A criança fez a primeira comunhão, já coloca a criança nesse caminho da primeira sexta-feira do mês, para se habituar a isso, ou seja, desde criança. Então logo fez a sua primeira comunhão, não todo mês, além outras oportunidades que nós temos de nos confessar, mas todo mês o nosso compromisso com o coração de Jesus já é educar a criança nesse caminho, nessa devoção da primeira sexta-feira do mês. E o quanto isso vai dar um pouco mais de tranquilidade e serenidade aos pais. Muitas vezes acontece, às vezes na juventude, na idade adulta, às vezes um desvio de um filho, de uma filha que se afasta do caminho de nosso Senhor, que se afasta do caminho da igreja, mas um pai ou uma mãe que vai se lembrar: não, eu levei o meu filho para fazer a novena da primeira sexta-feira do mês, ele fez a novena da primeira sexta-feira do mês mais de uma vez, e nosso Senhor vai cumprir a promessa dele. Não é nos salvar num estado de pecado sem a nossa conversão, mas dar a graça da nossa conversão, para pela nossa conversão, com a graça de Deus, nos dar a salvação. É a promessa do coração de Jesus. Nós vamos ler a última promessa: o amor todo-poderoso do meu coração concederá a graça da perseverança final a todos os que comungarem na primeira sexta-feira do mês
por 9 meses seguidos. Né? Repetindo aí a última promessa do coração de Jesus, o amor todo-poderoso do meu coração concederá a graça da perseverança final a todos os que comungarem na primeira sexta-feira do mês, por 9 meses seguidos. É a promessa do coração de Jesus, de nós a graça da nossa perseverança final. E que graça mais importante para nós do que nós termos essa garantia, perseverarmos até o fim de nossas vidas, sermos assistidos pela igreja, recebermos os sacramentos e nos prepararmos para a eternidade, para nós ouvirmos aquilo que o Evangelho de hoje diz, na parábola que o nosso Senhor contou, mas que faz referência ao céu, ou seja, tendo cumprido a nossa missão, tendo correspondido aos dons que Deus nosso Senhor nos concedeu e nos concede, nós ouvimos de nosso Senhor: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. É o que nós devemos pedir e esperar, de modo especial do coração de Jesus, ouvirmos ao chegarmos, né, na porta do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.